Olá, minha gente linda, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. E no vídeo de hoje vamos falar de outras opções para imigrar para Portugal. Que todo mundo já sabe que Portugal agora está com portas fechadas. Não importa que visto você quer tratar, Portugal agora está a dificultar a sério. Então, fica desse lado que eu vou deixar 6 opções de países, dentro deles incluindo a África. Antes de deixar aqui a lista dos países que eu sugiro que sejam para a imigração em 2026, quero deixar claro que esta é minha opinião. São países que se eu tivesse que imigrar hoje, provavelmente haveria de considerar um deles, dada a situação de Portugal atualmente. Porque sabemos, como eu já disse, Portugal agora não tem facilitado muito para a imigração. Tem criado mecanismos que dificultam, de certa maneira, a imigração. Então, vamos para a minha lista. Primeiro país: Canadá. E por que Canadá? Eu escolheria Canadá hoje justamente por ser os países que facilitam no quesito da adesão da nacionalidade. Acreditas que em Canadá só precisas de 3 anos para adquirir a nacionalidade? É isso mesmo. Enquanto Portugal hoje em dia tem tentado dificultar, passando de 5 para 7, Canadá continua com a possibilidade de tu adquirir a nacionalidade cumprindo apenas 3 anos morando naquele país. Fora que Canadá se trata de um dos países mais seguros do mundo, ocupando o 3º lugar. Se você for um imigrante que tem idade até 35 anos, pode se beneficiar do sistema Express Enter. Não sei, eu já disse muitas vezes que meu inglês é ruim, mas em todo caso vou escrever aqui embaixo qual é o sistema, que é só você entrar no Google, pesquisar muito mais sobre a respeito, e se quiserem que eu fale mais sobre isso, é só escreverem aqui nos comentários também. Se tiver muita gente a querer saber sobre esse sistema de como fazer para até 35 anos, faço um vídeo a tocar sobre isso com muito gosto. Aí você me pergunta, mas Salta já fala tanto de Canadá, quais são as vagas que tem em Canadá? Já passo a te citar. Temos para a área de saúde, TI e bem como para a área de construção, que são mais ou menos as mesmas vagas, é o que muita gente busca fazer aqui em Portugal. Então, do que estás à espera? Parta hoje mesmo para a Embaixada do Canadá e vai buscar mais informação de como ir atrás dessas vagas, como fazer para emigrar para este país, qual é o visto adequado para a sua situação, que este país também é um país que neste momento está a precisar de imigrantes. Mas, como nem tudo é bom, importa dizer que uma das desvantagens que eu haveria de considerar, se você for uma pessoa muito friorenta como eu, este é um país que, sei lá, boa parte do ano ou quase todo ano faz muito frio. Então é um ponto que você deve considerar quando for a fazer imigração. Tenham sempre em conta que o clima de lá é extremamente baixo. Segundo país: Alemanha. Onde nossos ante sofreram, lutaram, que até hoje o governo ainda não pagou dos nossos antepassados. Brincadeira. É um país que eu considero muito receptiva, que apesar de falarem alemão, você não precisa necessariamente numa primeira fase ou no processo de tratar os vistos, no processo de imigração, você não precisa necessariamente já ir para lá sabendo falar alemão. Pode muito bem ir para lá falando simplesmente inglês e ir aprender o alemão já estando naquele país. Então não tem, de certa maneira, essa obrigatoriedade de você poder ter que falar o alemão. Eles já abrem porta até para pessoas que não falam nada do alemão. E assim como o Canadá, a Alemanha também fornece ou possibilita que você tenha ou possa adquirir a nacionalidade alemã dentro de 3 anos, facilitando assim a sua vida dentro da União Europeia. Vagas de trabalho que você pode encontrar na Alemanha são TI, como sempre, que os TI são muito sortudos e são necessários em quase todo o mundo. Todos os países estão à procura de TIs. Isso, acho que em quase todos os países aqui vocês vão me ouvir a falar de TIs. Temos também vagas de enfermagem e pessoas técnicas. O que são pessoas técnicas? Seriam pessoas do saber fazer, que são pessoas da área de construção civil, são pessoas mecânicos, pintores, bachapa, por aí vai. Essas coisinhas que têm a ver com trabalho braçal, técnicos no caso. E como concorrer para essas vagas? É assim, em quase todos os países aqui existem muitos sites
que se eu tivesse que deixar todos os sites aqui no vídeo, ia deixar o vídeo muito longo. Então, em cada país eu vou deixar pelo menos um site, mas aqui na descrição eu vou tentar deixar alguns sites para vocês poderem ver onde é que vocês podem concorrer para essas vagas ou para cada país que eu vou citar aqui neste vídeo. Mas para a Alemanha, já deixando já aqui, podes concorrer para a Alemanha, no caso, trabalho em Alemanha, seria Make It in German. Espero que seja assim que se diz isso. Gente, vou deixar na descrição, porque senão vocês não vão achar nunca esse site. .com/jobs. Mas contudo, vou deixar na descrição. Eu juro que algumas coisinhas eu não consigo ler. Eu já disse, minha língua é muito enrolada quando se trata de inglês. Tudo que tem a ver com palavra em inglês é muito complicado. Agora, desvantagens para a Alemanha, para mim em particular, seria a língua. Eu acho a língua alemã uma das línguas mais difíceis do mundo, pelo amor de Deus. Tirando o russo, que o russo também consegue ser difícil, mas alemão em particular, para mim, é uma das línguas que são muito difíceis. Mas, pelo fato de poder falar inglês, eu acho que é um benefício. Mas seria, para mim, a minha desvantagem, a língua alemã. Terceiro país, Brasília. O país da minha biaca. Não é Brasília, tá, gente? É Brasil. Brasil é nada. Brasília não existe, é Brasil. É incrível que toda vez que eu falo português de Portugal, mas Bianca, todo vídeo que eu gravo com ela, se eu gravo com ela, ela sempre vai me corrigir a pronúncia das minhas palavras. Tipo, ela fala Brasil de Brasil. Então, segundo ela come algumas vogais, come algumas letras nas palavras e me obriga a comer junto. E se eu pegar sotaque brasileiro, a culpa é dela. Que fique claro, fique registrado aqui nesse vídeo. Mas enfim, voltando ao que interessa. Brasil. Por que eu acho Brasil? Brasil é um país que, para mim, na verdade, Brasil está aqui nessa lista pelo fato de ser um dos meus sonhos de consumo. É o país que eu pretendo visitar, ainda que eu não vá morar, mas é um país que eu pretendo visitar. Mas, como aqui estamos a falar de países para imigrar, para quem está desse lado, neste momento, em 2026, vamos ao que interessa. Por que eu sugiro que o Brasil também é um país que dá para emigrar? O Brasil é um país que não precisa de um investimento muito alto para a imigração. O que isso quer dizer? Enquanto Portugal exige um financiamento muito alto, que são os 3 salários mínimos, Brasil, por sua vez, exige um investimento muito baixo, ou pelo menos a moeda brasileira, comparativamente à nossa moeda, o metical, no caso, para quem é moçambicano, o real consegue ser um pouco mais competitivo com a nossa moeda, possibilitando assim ou fazendo com que isso não seja necessário que tenhas um investimento muito alto, o que já não acontece, por exemplo, no caso do euro. O euro, ele é praticamente 7 vezes mais da nossa moeda, o que acaba deixando a imigração ou o processo de imigração um pouquinho mais caro. Temos também a questão da língua. Apesar de que eu disse uns minutos atrás que existe português de Brasil e português de Portugal, isso só existe, na verdade, já no falar, só se percebe já no falar. Porque verdadeiramente Brasil fala português, que é de Portugal, ou devia falar português de Portugal, assim que é. Porque o português que é falado no Brasil, na verdade, vem devido à colonização portuguesa. Então, no Brasil fala-se português, apesar de que Bianca discorda comigo, no Brasil fala-se português. Então, facilita de certa maneira para nós, que somos membros da CPLP, facilita muito nesse quesito. E falando em membros da CPLP, para nós que somos membros da CPLP, Brasil está aceitando, o Brasil está recebendo justamente pelos acordos existentes nesse grupo, que é a CPLP. E quais são as áreas que o Brasil está à procura neste momento? Construção civil, educação, TI, saúde. E quais seriam os sites ou onde fazer essas candidaturas? Como conseguir algum trabalho no Brasil ainda estando no teu país de origem? Seria pelo vagas.com.br. Mas contudo vou deixar na descrição alguns sites. Desvantagens do Brasil para mim seria baixo salário. Mas ainda assim eu acho que é melhor que Moçambique. Que fique claro, justamente por causa da moeda do Brasil. Nesse momento aqui, até onde eu sei, um real está a custar neste momento 10 meticais, se eu não estiver em euro. Então, independentemente ainda acho que sai muito melhor a moeda brasileira do que
o metical. Segunda desvantagem seria o sistema burocrático muito parecido com Moçambique. E por que eu digo muito parecido com Moçambique? Porque é basicamente aquele espírito do deixa andar, fazer as coisas por debaixo do pano, só consegues documento através disso, por meio daquilo. É basicamente esse relato que eu tenho em particular sobre o Brasil. Então quero acreditar que na parte burocrática para mim seria um pouquinho desvantajoso por causa desse quesito. Conforme prometido, vamos partir para 3 países africanos que passam a seguir agora. Mas só África! Será que a África é possível? Será que dá para emigrar para a África? Quero neste vídeo aqui vos dizer que com certeza, passando a citar o primeiro país que dá para emigrar em África, que eu haveria de considerar ou eu poderia considerar em 2026 para emigrar dentro do continente africano. Que fique claro, África é um continente, não é um país. Começando, Ruanda. E por que Ruanda? Ruanda é um país que facilita muito para quem tem objetivo de empreender. Para dizer que aquela tua banquinha que você faz, toda bonitinha, em Moçambique, aquela facilidade que você tem de hoje começar um negócio em Moçambique, em Ruanda também é possível, com a diferença de que a economia ruandesa é muito melhor que a economia de Moçambique. Por este país apresentar um governo muito organizado. Se você já acha que os motivos que eu dei para Ruanda já são poucos, acredita que Ruanda é um dos países mais seguros de África? É isso mesmo, mas o motivo para você mudar, para você emigrar para Ruanda. Ruanda está no top dos países africanos mais seguros do mundo. E com esse sistema de visto muito rápido da história, pode chegar ou pode até ser bem menos que 3 dias. Tipo, em menos de 3 dias você já tem o teu visto na mão. E a burocracia para tratar visto é, assim, um estalar de dedos. E quais as áreas de trabalho que Ruanda está a precisar? TI, como sempre, educação, saúde, blá blá blá, e por aí vai. Como se candidatar? Pela LinkedIn Jobs, que eu nunca sei dizer, e vou eu vou deixar na descrição todos os e vou deixar mais sites aqui embaixo na descrição, que só, como eu disse, não tem como eu deixar todos aqui, então vou deixar outros aqui embaixo. Aqui eu só estou a dar exemplo. Desvantagens. Para quem fala inglês, eu não acredito que seja muito desvantajoso. Agora, para eu, que sou um pouco lerda para línguas, este país, por exemplo, seria um pouco desvantajoso para mim, que é um país que fala mais inglês e francês, sendo que francês é uma das línguas mais difíceis também, que vive comendo todos os que não deve comer as palavras, que consegue ser mais difícil que o próprio português, não sei porquê, mas é isso. Ruanda, por exemplo, fala, para quem fala inglês e francês, se daria muito bem. Para mim, seria muito desvantajoso nesse quesito da língua. Segundo país africano, Maurícias. Oi, Maurícias, Sal, como assim? Sim, Maurícias está neste momento no ranking de um dos países mais ricos de África. E ele aplica um visto de trabalho, ou melhor, disponibiliza um visto de trabalho de forma fácil e rápida. Vale a pena ir atrás. Apresenta impostos baixos e, como um bom país africano, com probabilidade de empreender muito fácil. Áreas de trabalho em Maurícias, TI e turismo. Como se candidatar? myjob.mu. Mas, contudo, vou deixar o link aqui embaixo, como eu já disse. Desvantagens. É um país que requer ou que facilita mais a entrada de pessoas qualificadas, para dizer que é um país que, de certa maneira, exige pessoas que são muito estudadas. E por último, não menos importante, temos a Namíbia. Porque neste país africano faltam profissionais de muitas áreas de atuação, onde seria a área de engenharia, enfermagem, educação, dentre outros. Podem muito bem também pesquisar mais alguns, que aqui eu só vou deixar o básico. Como se candidatar para trabalhos desse país? Através do LinkedIn Jobs. Sério, esse é um dos melhores sites para procurar trabalho fora do teu país de origem. Tenham isso sempre em mente, são um dos melhores sites para procurar trabalho. Quase todos os países usam esse mesmo site para disponibilizar trabalhos para estrangeiros.
Então, é um dos melhores sites. Eu sempre deixarei aqui embaixo, na descrição, outros sites para vocês poderem aderir. Desvantagens de Namíbia. Custo de vida muito caro. Eu acho que este é um país com um custo de vida muito caro para a realidade africana. Então, estes seriam os meus 6 países que eu poderia escolher para imigrar hoje em 2026, se eu tivesse a planear imigrar ainda saindo de Moçambique. E aí, você sabia desses países africanos que eu deixei aqui na lista? O que acha desses países? Peço que deixe aí nos comentários o que vocês acham sobre esses países africanos que dão para emigrar. Acredito que muita gente aqui não achou que fosse possível dentro de África que houvesse essas possibilidades, certo? Mas, contudo, quero deixar aqui neste vídeo que é importante aprender o inglês, que boa parte desses países o inglês salva muito, apesar deles não falarem português a maioria, o inglês faz toda a diferença. Então, aprenda o inglês antes de mudar para esses países. Espero ter deixado aqui claro que Portugal não é o único país do mundo que precisa de imigrantes ou membros da CPLP ou pessoas que vêm de África. Existem dentro do mundo inteiro, dentro de muitos continentes, países que possibilitam esta possibilidade de imigrar para buscar melhores condições de vida. Quero agradecer quem esteve desse lado do início ao fim do vídeo, dizer meu muito obrigada por seguir aqui o canal, por acompanhar os meus vídeos e pedir, fazer aqueles apelos de sempre. Deixa aí um like, faça um comentário, deixe um emoji para quem não gosta de escrever, deixe uma questão do que gostaria de ver nos próximos vídeos, quais são os temas que acha que eu devia abordar. Se nesses países interessou-se por um em particular e gostaria que eu falasse um pouquinho mais sobre a imigração desse país em particular, deixe também aí nos comentários que eu gravarei um vídeo a falar desse país em particular, de como é que funciona, como fazer, com muito gosto. Partilhe o vídeo de forma a ajudar ele a crescer, mostrando o conteúdo desse vídeo para as pessoas que possam ter interesse neste tipo de assunto. Beijos, até o próximo vídeo.